Olá, meu amigo, minha amiga. Tem coisas no mundo dos esportes que são muito curiosas e se aplicam de um certo modo como uma alegoria para o mundo da política. Como, por exemplo, em algumas competições esportivas, quando duas equipes precisam ganhar, precisam vencer o jogo, sendo que uma delas precisa ter um resultado muito mais expressivo, precisa ganhar de 6-0, por exemplo. E aí essa equipe ganha de 5-0. Tem uma vitória expressiva, mas não obtém um resultado suficiente para passar para uma outra fase para se sagrar campeão. É o que está acontecendo, de um certo modo, quando a gente analisa os resultados na política aqui no nosso país. Se, por um lado, um conjunto de partidos progressistas, humanistas, de esquerda, não tem muito o que comemorar, porque alguns até tiveram derrotas muito expressivas em relação à sua legenda, outros tiveram alguma melhora, embora tímida, como foi o caso do PT. Mas, do outro lado, nós tivemos um crescimento muito expressivo da direita e da extrema-direita. Mas, em alguns pontos estratégicos, eles estão deixando a desejar. E o líder maior desse movimento de extrema-direita, ele passou por uma situação hoje que vai ficar ecoando durante muito tempo, que foi uma publicação de uma entrevista de Silas Malafaia, dizendo aquilo que nós já dizemos da figura há muito tempo. Só que vindo de uma pessoa da direita, uma espécie de guru de Bolsonaro, isso tem um peso muito distinto. E eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e, se você não leu a entrevista, que é muito longa, eu separei só os vocábulos, as palavras que Silas Malafaia destinou a seu pupilo, ao seu seguidor máximo. Antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, que são muito preciosos aqui no nosso portal. E, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos aqui com uma situação interessante, Aqui no Rio de Janeiro, não foi só o Bolsonaro, não. O clã Bolsonaro tomou uma surra gigantesca, exceto a figura do Carluxo, que não poderia ser diferente, ele foi o vereador mais votado. Mas a família toda se empenhou na campanha de ramagem. Esse delegado da Polícia Federal, esse delegado muito estranho, que é um delegado que não viu crime ali no entorno do clã Bolsonaro e da própria figura do inelegível, ou seja, um delegado meio míope, para dizer o mínimo, para não dizer compromissado com coisas, no mínimo, incorretas, ou imorais e ilegítimas. Então, se montou no Rio de Janeiro uma frente que comporta ali, nessa fotografia está escondidinha ali atrás, a Benedita da Silva, do PT, o Molon ali na frente do PSB, a Marta Rocha, do PDT, mais um pouco atrás a Gendira Fegali, do PCdoB, tem a Laura Carneiro, que é do PSDB, tem o Caleri lá no canto ali, que é do Cidadania, e até um pastor de direita, não sei se a gente pode chamá-lo hoje de ex-bolsonarista, porque ele não apoiou ramagem, então estava ali também com o Eduardo Paes, que teve mais de 60% dos votos. Então, isso aí, numa cidade onde o Bolsonaro e o clã fizeram campanha de uma forma direta, percorrendo por todos os cantos, não deixa de ser uma derrota muito significativa, para eles ficarem ali com a cabeça bem inchada. Bom, e aí, partindo de um ponto da vigarice bolsonarista para outro, a notícia de hoje é: defesa de Marçal diz à Justiça Eleitoral que foi divulgação, que a divulgação de laudo falso contra Boulos foi livre manifestação do pensamento. Ô fofinho, o do boné, não vai dar certo não, tá? O senhor vai ser cassado, o senhor vai ser tornado inelegível. Porque o senhor cometeu crimes de monta muito superior ao, por exemplo, a que acarretou a cassação do deputado Francisquini, que foi o primeiro que puxou a fila em relação à propagação de fake news, de mentiras. O senhor fez uma mentira cabeluda contra o Boulos, e isso vai lhe custar aí uma inelegibilidade por 8 anos, e isso aí não tem como escapar. Eu tenho certeza absoluta que a campanha do Boulos, o Boulos, eles não vão deixar isso barato. Eles vão entrar com processo, vai ter... E de um certo modo, o país precisa ter antídotos a esse tipo de criminoso, porque se essa figura ficar impune,
todo processo eleitoral aqui no nosso país está sujeito a acontecer uma coisa como essa. Em todos os níveis você tem vigaristas na última hora lançando bombas nucleares em relação à credibilidade de alguma coisa, ou pessoa, ou partido, ou candidatura, e se dá bem no final da história, mesmo que não seja para proteger interesse próprio, né? A pessoa pode fazer isso para beneficiar uma outra candidatura. Então as repercussões disso têm que ser muito duras. Então o senhor Pablito aí, ele vai entrar pelo cano. A matéria aqui do TSE, da época, diz que deputado Francisquini é caçado por propagar desinformação contra a urna eletrônica. Então ele está meio enrolado agora. No Correio do Brasil tem essa matéria. Derrotado nas urnas, Marçal enfrenta processos em série. Então nós teremos notícias em breve dessa criatura aí. Daí a gente chega aqui à entrevista que o Malafaia concedeu, que tem uma coletânea de vocábulos e de expressões que eu separei aqui no meu bloco de anotações aqui. A entrevista foi concedida a Mônica Bergamo e foi publicada hoje. O título é: Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso e questiona: que porcaria de líder é esse? Pastor afirma que dubiedade de ex-presidente nas eleições de São Paulo e de Curitiba foi uma vergonha. O que ele está dizendo aí? Que o Bolsonaro é um mau caráter, né? É um mau caráter, é uma pessoa que tem duas caras, a pessoa que é ambígua, né? A pessoa que não tem firmeza. E ele faz o contraponto com o Tarcísio de Freitas, a quem ele está nomeando agora como uma espécie de novo líder dele, até porque ele sabe que Bolsonaro será preso no final dessa história e não irá recuperar a sua elegibilidade. Então, a disputa pelo espólio está muito grande. Mas percebam aqui algumas expressões que foram usadas aqui na entrevista do Silas Malafaia. Ele disse que Bolsonaro é covarde, omisso, que porcaria de líder é esse, chorão, porque em dado momento ele disse que ligou para o Bolsonaro quando estavam algumas figuras sendo presas ao redor dele, que ele ficou 5 minutos chorando ao telefone e não quis nem abrir o vídeo para o Silas Malafaia não ver a cara do chorão. Só quando ele conseguiu se refazer um pouco, foi que ele se apresentou ali para a figura do Silas Malafaia. Que ele é uma pessoa muito preocupada com as redes sociais e, portanto, ele não tem opinião própria, ele vai seguindo ali pelo que está. Ele é inconfiável, duas caras, que os filhos de Bolsonaro também são omissos, confuso, depressivo, ele errou, que ele não pode mostrar as conversas que ele teve com Bolsonaro. Vocês imaginem só, o Silas Malafaia escondendo conversa que ele teve com Bolsonaro. Que conversa é essa, hein, pastor? Angustiado, desnorteado, decepção. Aí no final ele diz o seguinte: mas eu mantenho respeito em relação ao Bolsonaro. Vocês imaginam se ele tivesse respeito, hein? Como é que seria essa história? Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil mostram que nem tudo são flores também para o campo dos extremistas da extrema-direita, embora os resultados práticos ainda sejam esses aqui que a gente vê. Ó. No campo da política real, da vereança, por exemplo, em várias cidades do Brasil, o desempenho da direita e da extrema-direita foi muito bom. O desempenho foi muito satisfatório. De repente, o PL conseguiu, nas principais capitais do nosso país, eleger 96 vereadores. É muita gente, né? O PT teve um desempenho de 61 vereadores nessas capitais. Né? Então, a percepção de que o campo progressista ainda precisa fazer muitas coisas e precisa, de fato, ter um embate, uma disputa no campo da política, isso aí é irrefutável, né? Ontem, inclusive, eu vi uma entrevista muito interessante, eu não consegui pegar hoje, no 247 do historiador, onde ele compartilha desse mesmo tipo de visão que eu tenho colocado aqui no nosso portal, né? Que, enfim, às vezes as pessoas ficam meio chateadas porque é sempre legal você escutar aquilo que é mais agradável, né? Que você quer ouvir. E muitas vezes é muito melhor você escutar a verdade, porque a verdade vai lhe permitir ter uma visão crítica de algumas coisas do que caminhar
no mundo da ilusão. Mas, ilusões à parte, hoje a grande verdade que ficou exposta é aquilo que eu comecei dizendo para vocês aqui no começo do nosso encontro de hoje, né? Que a figura do inelegível é uma figura das mais abjetas enquanto ser humano e, sobretudo, enquanto uma espécie de líder político. Não é por outra razão que o seu espólio já está sendo disputado. Bom, gente, eu estou preparando aqui para vocês, eu vou informar em breve, estou editando aqui uma entrevista, que a entrevista foi muito longa, que eu fiz fora do nosso país, lá no México, com um professor, um sociólogo com mais de 30 livros, professor Hans Dietrich, que escreveu livros com Noam Chomsky, que me recebeu no apartamento dele, e ele faz uma leitura muito legal. Ele tem 30 livros especializados ali em política da América Latina, conhece muito o Brasil, e ele falou coisas espetaculares, mas aí eu estou colocando a legenda aí, em breve vou compartilhar com vocês, porque, olha, vale a pena a gente saber que existe vida inteligente além de coisas que nós estamos enxergando aqui no nosso país, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, eu espero vocês mais tarde, e o cabeção do inelegível deve estar inchado hoje, né? Um grande abraço, tchau.